Sim, muito bem. Olá, olá para você que está aí acessando www.altv.com.br. Muito prazer, eu sou o Sérgio Oliveira e começa agora a edição 193 da FATV, programa de futebol alternativo da AltV, que leva para você o mundo alternativo do futebol, sim, Série C, Série D, Copas Estaduais, divisões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, você vê a partir de agora na telinha da AltV, a partir de agora aí na telinha do seu computador. Hoje lembrando que estamos entrando aí com 35 minutos de atraso, olha só, hein? Batemos recordes, cara. Mas, olha lá, Vista Hugo tá até comemorando, tem explicação. Como que eu posso dizer? Os monumentais estudos da AltV, né, não são impecáveis, não estão à prova de problemas. Tivemos um problema no áudio aí no primeiro programa. Ele acabou entrando 1 hora atrasado e a gente tá aí. Mas vamos até as 4, sem intervalo hoje, tá certo? Os nossos patrocinadores, milhares de patrocinadores que me perdoem. Nós vamos sem intervalo hoje, até as 4 horas da tarde, porque hoje o programa está genial, hein? Vamos receber um dos melhores convidados da história da FATV hoje, né, que já está aqui do nosso lado. Mas temos ele também, hein? Aqui ao meu lado, dividindo a bancada comigo hoje, ele, o arqueólogo do futebol, Matheus Trump. Boa tarde. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde aos amigos aí do FATV. Hoje nós vamos ter um programa especial sobre um dos grandes clubes do interior de São Paulo, talvez o maior, que é o Guarani Futebol Clube. Vamos homenagear o Guarani. Tem muita coisa também, temos as notícias da semana que não podemos deixar de dar, né? Tem os campeonatos do norte do país estão começando, né? Aqueles campeonatos que a gente adora, Roraima, Rondônia, né? Que beleza. Né? E tem muita coisa hoje. Vamos andar ao lado que está no chat, que hoje já está bom. O Senna está por aqui, um abraço para ele. Felipe também por aqui. Rodrigo Colucci, um abraço para ele. E ó, já vou fazer o convite ao vivo. Colucci, quero ver o Colucci trazer a coleção dele aqui. De camisas. De camisas para dar entrevista no programa. E estou fazendo o convite ao vivo. Andrés 2007 também por aqui. O Canavarro também, um abraço para ele, está por aqui. Né? Não sei se é o Fábio ou se é o irmão dele, mas é o Canavarro que está por aqui, né? Que beleza. Charles PR também, um abraço para ele. Luiz Henrique, lá de São José do Rio Preto, um abraço para ele. Henrique é gente boa. Rodrigo Lei também, um abraço para ele, acabou de entrar mandando um parabéns Guarani. Diogo Dias também por aqui, um abraço para ele. O pessoal do Família Palestra, o Tasso está por aqui, sensacional. Um grande abraço ao Tasso. Família Palestra, 10 horas da noite aqui, falando do Palmeiras. Palmeiras que hoje joga contra o Santos. Contra o Santos. Jogo difícil, que beleza. E às 10 horas da noite o Tasso está por aqui, falando tudo sobre o Palmeiras, hein? Família Palestra, 10 horas da noite. Continuando, o Leozão também por aqui. O pessoal do Plano Tático também está por aqui, um belíssimo blog, um abraço para o Matheus lá, nossos amigos. Hoje o chat lotado. O Diogo também falando que hoje é aniversário do Leônico. Completa 71 anos de vida. Campeão baiano de 66. Ontem foi o aniversário do Atlético Goianiense também. Acho que completando 97 anos, se eu não me engano. Se eu não estou muito louco. Eu vou conferir aqui. E tivemos o centenário. É o maior time do interior do país, com certeza. O único campeão brasileiro do interior. O primeiro, o clube do interior cedeu um jogador para a seleção brasileira, se não me engano. Né, o Lelé, né, o Tio Macalé também. E vamos sortear uma camisa nova. Oficial, camisa comemorativa. Por favor, põe na minha tela aqui, eu vou pôr aqui na frente do computador, beleza? Camisa branca do Guarani, mas é uma camisa comemorativa. Vou mostrar aqui atrás, ó. Torcida número 1, aí tem embaixo que é a maior torcida do interior do Brasil, e o hino do Guarani aqui, belíssimo hino, né? Avante, avante, meu Blubre, confirme e testemunho, né? Sensacional. E para ganhar, o que o pessoal do chat vai fazer para ganhar, para concorrer, né? Primeiro, a camisa do Guarani de Campinas, camisa comemorativa. Hoje a promoção vai ser no blog, hein? Todo mundo acessando aí www.fatv.zip.net. Já temos lá um post sobre a promoção. Sim, sensacional. Falando da promoção da camisa do Guarani. E a pergunta é a seguinte: qual é a melhor colocação do Guarani na história da Copa Libertadores de América? Pergunta fácil e tal, mas tem uma pegadinha. No Wikipedia, se você, meu amigo, for pesquisar no Wikipedia, o Wikipedia está errado. Está errado, já estou dando a dica, hein? O Wikipedia está errado. Então, comenta lá, só respondeu o post do blog, o post equivalente à promoção, colocando seu nome e seu e-mail. Quem acertar a pergunta, o primeiro que acertar a pergunta, a melhor colocação do Guarani na história da Copa Libertadores, leva a camisa para casa, tá certo? Tá repetindo, www.fatv.zip.net, tá certo? Só ver antes de apresentar o nosso convidado, vamos ver se tem mais algum comentário aqui no chat. O Hugo Duran tá por aqui.
O Tassi comentando sobre o Palmeiras. Luiz Henrique, belíssima camisa do Brugge. O Conte falando que já tem a resposta. Vamos ver se o Conte ganha, hein? Mais uma camisa para a coleção dele, né? O que mais tem aqui? O pessoal falando da Copa da Ásia que começou. Vamos falar também. Cena, alguém foi para Campinas na quarta-feira ver Guarani e Horizonte? Por favor, então. Estive lá, estive no Brinco de Ouro da Princesa, vendo esse jogo aí, lamentável para a torcida do Guarani, né? Mas foi um belo jogo, viu? O time foi raçudo, perdeu muitos gols. E o goleiro do Horizonte é muito bom, não sei, esqueci o nome dele. E o Horizonte, o técnico foi muito esperto, fez uma retranca boa e aproveitou o contra-ataque. Desculpa, é Jefferson, se eu me engano. O Jefferson, goleiro. Ok, muito bom. Então vamos apresentar oficialmente o nosso convidado, que Com eu certeza. até brinquei com ele, que é um convidado 3 em 1, né? Que a gente pode falar sobre o Guarani, a gente vai falar sobre o futebol de botão, já que ele é presidente da federação, né? Isso. E sobre uma obra inestimável para os fãs de futebol em geral, o futebol alternativo, o futebol do interior, que é o almanaque do futebol paulista, que a gente vai falar também. Escreveu por muito tempo ali o almanaque do futebol paulista ao lado do Rodolfo, né? Isso. Que é uma obra belíssima. Até hoje eu consulto coisas. A primeira vez que eu vi sobre o Avaraense foi no time da minha cidade, foi no almanaque. Eu nem sabia que o Avaraense tinha jogado profissionalmente. Eu descobri graças ao almanaque, né? Temos aqui com muita honra, e estou muito feliz mesmo, Jorge Fará. A honra é minha. Boa tarde a todos, boa tarde aos seus teleouvintes, né? Opa! Porque ao mesmo tempo o pessoal escuta vocês, ele vê vocês e pode ver essa camisa linda, esse distintivo lindo, não é porque eu sou bugrino, não. Eu tenho a honra de ser bugrino desde 1964. Eu era garoto, bem garoto, fui ver um jogo e fiquei bugrino, depois eu conto para vocês. Nós somos hoje presidente da Federação Paulista de Futebol de Mesa. Estamos fazendo um trabalho muito grande para difundir mais o esporte, que nós precisamos disso. Fizemos o almanaque do futebol paulista nos anos de 2000 a 2004, foram 5 edições, a última como revista, as 4 primeiras como livro brochura, livro com capa dura. Tive a honra de ser o idealizador do projeto, para mim foi muito bom fazer, porque eu sou, como vocês, apaixonado pelo futebol menor, pelos esportes menores também. Acho muito importante vocês estarem divulgando o esporte do interior do Brasil, que é dali que vêm os grandes jogadores. Eu não vou chamar de celeiro, porque seria ridículo falar isso, todo mundo fala. Nós sabemos que o Brasil é o Brasil num todo. E vocês têm a honra de falar de um futebol mais bonito que tem, que é o jogado no interior. Lamentavelmente, meu time essa semana saiu da Copa do Brasil, quando o Guarani teria grandes chances de ir até bem longe nessa Copa, porque estava um caminho relativamente fácil. Óbvio, pegar o Flamengo não é fácil, mas seria pelo menos uma renda fantástica para ajudar o clube numa situação tão dificultosa que ele se encontra. E eu que tenho a honra de estar aqui e poder estar participando com vocês e dar um pouquinho de contribuição para o muito que vocês estão fazendo pelo esporte. Eu agradeço de antemão o convite e tenho a honra de estar aqui. Só lembrando que o Colucci foi meu colega de turma em gestão desportiva. Então eu gosto muito do Colucci. Já é um grande colecionador. Falou que você é o guru dele. Agradeço. Então tá aí no nosso convidado, estou muito feliz. Aliás, ele vou mostrar já para o prêmio da semana que vem que ele cedeu aqui. Sensacional. Pra gente, nossa, olha. 2 almanacs da Federação Paulista, novinho. O de 2000 e o de 2002, o vermelho, os 2 que eu tenho. 2000 e 2002, sensacional. 2002 ainda com o Rio São Paulo, tá ligado? São Paulo, exato. Com times do Rio, que é sensacional. E semana que vem a gente vai estar sorteando aí pra galera. Autografado, hein, ó. Autografado, sensacional. Não dá pra ver o autógrafo, mas autografado pelo Fará, tá certo? Sensacional. Bom, antes de começar a entrevista, temos que dar algumas notícias da semana, temos campeões pelo país, e temos algumas bizarrices aí que aconteceram durante a semana, né? Começando, vamos para a Colômbia. A Colômbia aconteceu o fato mais alternativo, mais maluco, mais bizarro que eu já vi na minha vida, cara. E o Cúcuta estava em campo, né, jogando ali o campeonato colombiano, e num dia antes, um torcedor apaixonado da torcida organizada do Cúcuta foi assassinado. Infelizmente, o último desejo dele foi ir ver um jogo do Cúcuta. E o que a torcida fez? Entrou no velório do cidadão, pegou o caixão e levou o caixão ao estádio. Por favor. É um morto muito louco, né? Aquele filme, né?
Um morto muito louco. Por favor, Mr. Wolf, na tela. Isso. A gente pode ir comentando por cima, pode tirar o som. Né? O jornal lá, Opinião da Colômbia. Olha lá o caixão no meio da torcida. Meu Deus. Olha lá. Como que pode isso? Como que pode? Né? E criou uma polêmica danada, né? Porque como que o cara entrou com um caixão no estádio, cara? Não tinha segurança? Olha lá. Aqui não ia dar, não pode entrar nem com caderno em estádio aqui. Vou me em deixar São ele entrar Paulo. com caneta uma vez. Não deixa com caneta. E deixar ele entrar com caneta. Eu acho que. Eu arrisco Fui eu no- dizer, cara, que a torcida em volta não sabia que tinha um morto ali dentro. Ano passado não deixaram entrar no estádio com lenço de assoar o nariz, porque acharam que ia fazer qualquer coisa com lenço. O PM achou que ia fazer. Você imagina entrar com caixão. É foda. Agora, se a torcida sabe que tem um defunto ali dentro, cria um pânico danado, né? Não, isso realmente eu nunca vi. Isso é uma coisa inédita total. Né? E óbvio, criou uma polêmica danada. Estão investigando a segurança dos estados agora. Porque eles literalmente burlaram a segurança. E a pra entrar Colômbia no não é um caixão. país tão pobre, né? Não é um país tão... Não, velho, não é um país desorganizado, não. Não. Né? São imagens de celular do pessoal da Colômbia, lá, do meio da torcida do Cúcuta. E o pessoal grita ainda, o morto é o morto é o. Isso é Olha inacreditável. olha lá, passando pelo portão com o café. A cena é demais, Sérgio. Isso é uma cena típica do Brasil, né? Você vê lá fora é muito difícil. Olha lá, Ah, com a bandeira do Com a clube, é bandeira isso do aí. Cúcuta em cima, É, tudo é possível. né? E a família autorizou. A família Foi autorizou. autorizado pela família, que era o último desejo dele, ir pro jogo aí mesmo que após o seu falecimento, digamos assim, né? Então, essa é a grande notícia bizarra da semana, supera qualquer destaque que a gente podia. Com certeza. Qualquer lance alternativo. É bizarro. Completamente. Né? Bom, sensacional. Vamos ver o que o pessoal está comentando no chat só. O Luiz Henrique falando que o Almanac é show de bola, tá atrás dele faz tempo, pô, pode ter. Semana que vem entra no programa, né? Vai concorrer a um. O que mais temos aqui? Doutor Botox, acabou de entrar, um abraço para ele. Um abraço Falando para ele, que está Dr. na Botox. área. E o Rodrigo Olê falando que, óbvio, que esse fato vai concorrer ao nosso troféu FA TV. Todo final de ano a gente faz um troféu Sem aqui. dúvida. E esse com certeza, né, vai concorrer. O Tassi está falando aqui, no Brasil o pessoal faz o inverso, mata dentro para levar para fora. Né? Que horror. Né? E o Rodrigo lembrou que isso lembra um filme Um Morto Muito Louco. Né? Tem. grande clássico. Passava na sessão da tarde. Realmente, é hilário isso. E espero que não aconteça mais, né? Que horror, né? Para não darmos esse tipo de notícia aqui. Né? Bom, contratação bizarra da semana. Temos aqui que o Perdigão, ex-Vasco, ex-Corinthians, né? Tinha São assinado Caetano. com Glória de Vacaria, do Rio Grande do Sul, para jogar segundo ano e desistiu, né? Acabou desistindo porque Cada governante. porque o clube não pagou uma governanta para cuidar dele. Eis que, aí ele anunciou aposentadoria, não vamos jogar mais. Eis que o São José, clube da segunda divisão do Paraná, ofereceu a governanta para ele. E ele vai jogar agora o novo reforço do São José para a segunda divisão do Campeonato Paranaense. O São José que está se reforçando bem. Contratou o Luizinho Neto também, lateral direito, ex-Esporte, Atlético do Paraná. E contratou agora o Perdigão também, dois nomes aí conhecidos do grande público. O São José, que tem como curiosidade, são dois donos, o dono é tanto o dono do São José como o dono do Operário de Mafra, que joga a terceira de Santa Catarina. Isso acontece muito lá no sul do país. Ele cuida de dois times, né? Clubes, eles chamam de clubes, como se diz? Aquele negócio Co-irmãos? Co-irmãos, mas coligados também. Sim. Então, disputa um estado e outro estado. Quer dizer, já pensou se um dia vierem a se cruzar, como é que vai ficar? É complicado. Tanto que o Perdigão vai jogar pelos dois. Vai jogar, acabando a segunda divisão do Paraná, ele vai para a terceira de Santa Catarina. Beleza. É o contrato duplo já, Vai né? jogar, um contrato inédito. Contrato de duplo. Não, biônico, atleta biônico, definitivamente, né? Né? Já contratado, pelo menos tem emprego aí já por um bom Não. tempo, né? Contratado aí por dois times, então, pelo São José da segunda do Paraná e pelo Operário de Mafra, da terceira de Santa Catarina, na cidade de Mafra. Mandar um abraço para o Dr. Sexo, que acabou de entrar, ele que tem programa aqui, né? Você vê que os internautas, né? Segunda-feira, às 10 horas da noite, temos uma fera aqui com o grande Dr. Sexo, colunista também no programa do Mr. Hope do Madrugadão. Madrugadão. Né? Vamos ver se tem mais alguma coisa no chat. O Charles Pérez falou que já mandou a resposta da promoção. Daqui a pouco a gente fala de novo. Davi está por aqui, um abraço para ele, Davi dos Jogos Perdidos. Falando que o Guarani deveria voltar a usar o Y ao invés do I.
Eu também acho. Né? Eu concordo com ele. O nome original, para quem não sabe, o nome original do Guarani é Com Y. com Y. É Guarani Futebol Clube. Né? A peça do Carlos Gomes era com Y. Né? E cabe uma curiosidade para vocês divulgarem aqui. O Guarani foi fundado em 1º de abril. E para que não chamasse o dia do mentiroso, colocou-se dia 2 de abril. Exatamente. Porém, na ata de fundação está 4 de abril a fundação. Então isso é muito interessante. É mesmo? Porque foi o dia, na ata está 4 de abril, que é o dia do registro. Mas o Guarani foi fundado de fato no dia 1º de abril. Porém, de direito no dia 2, que é quando se considera os 100 anos do Guarani Futebol Clube. Isso é uma curiosidade, tá? Inclusive, no registro, na federação consta lá dia 4, mas o que se leva em consideração é o dia 2 de abril. Ficaram com muito medo de falarem que era o dia da mentira, o Guarani era o time da mentira, que é uma grande bobagem. Porque... Essa história já foi logo, não foi diretores mais à frente que mudaram a data. Não. O próprio pessoal que fundou já... O próprio pessoal que fundou, os meninos que fundaram o Guarani, já fizeram isso de propósito, não foi mudado depois não. Mas consta na ata dia 4, é muito interessante isso. Mas nós sabemos que foi dia 2. Isso acontece com muitos clubes. É que nem a criança antigamente, vocês são mais novos, mas a criança nascia antigamente e era registrada dias depois. Isso acontece muito. Então, até anos depois. Tem gente que tem anos a menos de vida. Anos a menos. Essa é uma das histórias mais curiosas da fundação do Guarani, né? Da mudança de data. De data, exato. O pessoal pode comemorar pode comemorar o centenário 3 vezes. Consta a data na ata do dia 4. Como dia 4. É muito interessante isso. Essa do dia 4 eu sabia. O pessoal falando da promoção, vamos repetir então. Eu ainda não conferi se alguém acertou, mas vamos repetir, né? O pessoal que entrou agora, ó, a camisa do Guarani, camisa comemorativa da torcida do Guarani, com o hino aqui embaixo, que não dá pra ver, né? Mas muito bonita, camisa branca do Guarani, www.fatv.ziv.net, a promoção vai ser no nosso blog, tem lá um post especial sobre a promoção com a pergunta: qual a melhor colocação do Guarani na Libertadores de América? O Guarani que jogou por 3 vezes a Libertadores. Na história da Libertadores, qual é a melhor colocação do Guarani na história? O primeiro que acertar, que comentar no post do blog, com o nome e com o e-mail, já leva a camisa para casa. Já leva a camisa. Automaticamente, tá certo? Eu ainda não, já estou perguntando se alguém ganhou, ainda não conferi. Vou abrir daqui a pouco e no final do programa a gente fala, tá certo? O Tássio diz: tem muito jogador pelo Brasil com esse detalhe do registro, mas na boleiragem isso tem outro nome, né? Gato. É gato, né? Tem até um técnico famoso que teve um problema desse. Sim. Né? Que coisa. Bom, continuando com as nossas notícias rapidinhas aqui, o Peñarol é campeão do primeiro turno do Campeonato Amazonense, jogando ontem contra o Nacional, um clássico uruguaio, né? Peñarol e Nacional. De Itacoatiara, sim. Venceu por 2-1 o Nacional de Manaus. Gols de Charles e Marinho para o Peñarol. E o Santiago, zagueiro, que já passou pela Portuguesa, pela América do Rio também, marcou para o Nacional, tá certo? Então, o Peñarol já está garantido na final do campeonato. E agora o Nacional corre atrás aí para tentar no segundo turno chegar na decisão. Falamos do torneio de movimentação do Piauí, aquele torneio genial que leva do nada para o lugar nenhum, né? Que mistura times amadores com times profissionais, né? Uma beleza. E saiu o campeão do torneio de movimentação do Campeonato Piauiense, que é uma espécie de torneio início, né? Um torneio para abrir o calendário do futebol piauiense. E semana que vem começa o estadual de fato, a gente vai falar aqui. Começa o estadual, o Piauiense 2011, e o campeão saiu, o Comercial de Campo Maior, que enfrentou o Palmeiras. Que jogou o Palmeiras, dificultou a vida do Palmeiras, inclusive. Campeão do torneio de movimentação do Piauí ao vencer o River 3-2 na final, jogo disputado, e o Comercial foi campeão aí do torneio de movimentação. Temos inclusive os gols, daqui a pouco a gente rola aí no lugar do intervalo, tá certo? Em Sergipe também tivemos quarta-feira a primeira partida da final do primeiro turno, entre o River Plate de Carmópolis contra o São Domingos, 2-2 foi a decisão, e o segundo jogo hoje em São Domingos. O River Plate tem a vantagem de 2 resultados iguais, então se empatar, o River Plate leva aí o título, né, de campeão do primeiro turno do campeonato sergipano. O River que também dificultou a vida do Botafogo, né? Muito, né? Da Copa do Brasil. No Mato Grosso já temos uma semifinal definida, entre o União Rondonópolis e o Vila Aurora. Os dois jogos, as quartas de final começaram ontem. Eu vou até abrir aqui para conferir já os resultados.
vai passar ao vivo aqui para vocês os resultados das quartas de final do Mato Grossense. Mas o União Rondonópolis eliminou o Sorriso, infelizmente um time que eu acho muito simpático, o Sorriso, né? Como a gente fala que é um time que dá alegria, sem dúvida, né? O Sorriso. É só sorriso. É só sorriso, só alegria. E acabou sendo eliminado aí pelo União Rondonópolis, perdendo em casa por 3-1. O Vila Aurora surpreendeu e venceu o Luverdense por 1-0 e os dois fazem agora uma semifinal. A outra semifinal, as quartas de final continuam hoje, né? Com o misto enfrentando o Barra do Garças e o Rondonópolis pegando o Cuiabá. Os vencedores desses confrontos se enfrentam na outra semifinal. O Campeonato do Mato Grossense, me permite um comentário, teve um time, uma época, que era o time de uma fazenda, que disputou a Fazenda São José. Esse time começou, jogou uma das partidas e já parou. Nós temos muito disso, né, no nosso interiorzão. E eu sou colecionador de distintivos. Sim. E todo início de ano eu faço o levantamento dos clubes que vão participar dos campeonatos e vou atrás dos distintivos. Então eu tentei falar nessa fazenda, olha, eu não consegui esse distintivo, mas quem tiver esse distintivo pode me mandar, porque eu estou procurando esse distintivo do Fazenda. São José, Fazenda São José. Fazenda São José. É dificílimo. Vamos ver, né? Quem sabe com a propaganda aqui no programa. Exatamente. Sabe, né? A gente não consegue. E sabe, alguém da Fazenda está assistindo. Né? Por que não? Então, o Mato Grosso é isso. Continuam as quartas de final hoje, o misto pegando aí o Barra do Garças e o Rondonópolis pega o Cuiabá. Começou ontem um dos estaduais mais geniais, o menor estadual do Brasil, né? Com apenas 6 clubes, o Rorainense 2011. Fantástico. Fantástico, inclusive com um time novo estreando. Sim, Opa! Temos um time novo, o primeiro time do interior de Roraima a jogar o campeonato profissional. Olha. O Real de São Luís de Anauá. Do Anauá. Do Anauá. São Luís do Anauá. Estreou ganhando. Pegou o Rio Negro ontem e venceu por 2-1 jogando no estádio de Ribeirão. Estreou bem. Ele joga em Anauá. Ele joga em Anauá. Legal. Inclusive vai ser uma festa, porque vai ser o primeiro jogo oficial profissional de Roraima no interior do estado. Né? Fantástico. O que é uma história sendo feita. Né? Isso pelo grupo A. Vamos passar os grupos. O grupo A tem Rio Negro, tem o Real de São Luís do Anauá e o Atlético Roraima. São 3 clubes no grupo A. O grupo tem B, faturado sempre o Atlético Roraima. Sim, acho que é tricampeão. Acho que sim, se não me engano, sim. E o grupo B tem o São Raimundo, o Náutico e o Gás, né? O Grêmio Atlético de Sampaio, né? Você sabe que esse Gás, desculpa, eu até estou dando pitaco. Não, claro. Isso é minha paixão também. Por favor. Esse Gás tinha em Roraima, tinha em Rondônia, tinha no Amazonas, era Grêmio Atlético Sampaio. Eu acredito que eu não consegui pesquisar a fundo, talvez até tenha alguma informação, mas era alguém que com certeza viajou por esses lugares e fundou no clube, era um leãozinho com as patinhas. Vermelha. E sempre 3 ou 4 estados tinham o Gás. Era interessante. Pelo jeito só sobrou do Roraima. Né? Pelo visto só ficou ele. Como profissional, só ficou Roraima. Sim. E o Gás estreou perdendo. Pelo grupo B tomou de 4-1 do Náutico. O Gás, que é tradicionalmente um dos piores times do país, né? Sempre saco de pancada. Até o Globo Esporte já fez reportagem com o Gás. Nós temos uma disputa muito grande de pior time do país, né? A gente aqui todo ano faz a lista. Temos, bem forte. Tem vários times. Né? Então, repassando aí o grupo A com o Rio Negro, o Real de São Luís do Anauá, aliás, parabéns pelo pessoal lá, né? Fundar time, ainda mais em Roraima, né? É um negócio complicado. Coragem. E o Atlético Roraima. O grupo B com o São Raimundo, Náutico e Gás. E a novidade, sem dúvida, é o Real. Aí, boa sorte ao Real, já estreou vencendo. E pelo que eu vi lá, pelo que eu li dos sites de Roraima, ele tá como favorito, né? Quem sabe já no primeiro ano aí Já pensou? não consegue, né? Fatura o título. Rondônia também começa hoje o Campeonato Rondoniense 2011. Nenhuma novidade, são os mesmos times de sempre. A novidade é que vai ter um rebaixamento agora. Teremos a segunda divisão do Campeonato Rondoniense. O time que for rebaixado esse ano já joga, o segundo semestre já joga a segunda divisão. Pode disputar 2 campeonatos em um ano. Isso é normal, não Sim, acontece sempre. É pra cima. Hoje às 7 horas teremos o Motoclube Genos, o Vilhena pega o Ariquemes e o Espigão, o belíssimo time, pega o Rolim de Moura. São 6 clubes que se enfrentam em turno-retorno e os 2 melhores colocados fazem a final. Né? Não é por outras coisas, os 2 melhores. Eu gostaria de saber quantos nós temos na segunda divisão, né?
O ano passado jogaram 4. 4. Jogaram quatro. Deve ser o mesmo número de clubes. Por que caiu não, desculpa, aí é que a gente não entende as coisas, né? Porque não se juntam Porque não junta todos, todos. faz uma série só. Inclusive o Ji-Paraná, que é o maior campeão do estado, está na segunda divisão. Está na segunda divisão, exatamente. O próprio, um dos que você citou, o Ariquemes, o Ariquemes já teve 3 nomes diferentes, são 3 clubes diferentes. Assim, Já foi campeão é também. comum mudar o clube mudar de novo. Não, é natural. Não, isso acontece aqui em São Paulo, né, gente? Não vai deixar de acontecer no Aliás, resto do já Brasil. perguntaram aqui sobre isso para você, daqui a pouco a gente fala. Né? E quantos caem, Sérgio? Cai 2, os 2 últimos caem. Os 2 últimos? Os 2 últimos caem, né? Eu também. De 6 cai 2. De 6 vão cair 2. É complicado. Né? Vai ser um campeonato equilibrado. Escapar. 2 vão cair na final e 2 vão ser rebaixados. É complicado. Então, promete. E para terminar, temos uma listinha aqui de alguns estaduais, já temos os rebaixados de alguns estaduais, né? Alguns campeonatos já estão se definindo, né? Estamos chegando no meio do ano, então os estaduais já estão se definindo e temos uma listinha aqui de clubes que já estão rebaixados para a segunda divisão de seus respectivos estados. Em Alagoas, o Santa Rita e o Ipanema já estão rebaixados, aliás o Alagoano definiu as semifinais, eu vou colocar no blog essa semana. No Amazonas, o Manaus Compensão já está rebaixado. Em Brasília, no Distrito Federal, o Brasília e o CFC foram rebaixados. Nossa. 2 clubes tradicionais, né? No Mato Grosso, o Operário do Cuiabá e o Primavera rebaixados. No Pará, o Santa Rosa e o Time Negro, também um time sensacional. Dizem que o time negro é o time B do Paysandu, né? Acho que é o time B do Paysandu. Para se movimentar os atletas. Exato. No Rio Grande do Sul, Porto Alegre, mas eu já estou atualizando aqui a minha lista. O Inter de Santa Maria caiu ontem, perdeu o jogo, foi rebaixado ontem. Então já está definido também o rebaixamento do Rio Grande do Sul, com Porto Alegre e o Inter de Santa Maria rebaixados. Na A2 de São Paulo, a gente deu semana passada, né? O Rio Branco, o Marília, o Sertãozinho e o São Bento foram rebaixados. Ontem, a Lemense confirmou o rebaixamento da Série A3. Em Minas Gerais, na segunda de Minas, o Itaúna e o Fluminense de Araguari também já estão rebaixados. Então, oficialmente, essas são as listinhas dos rebaixados aí em vários estaduais pelo país, tá? É assim que for atualizando, a gente vai dando. Que situação do Rio Branco, não? Né? Rio Branco de Americana, um clube tão forte, hoje está tão fraco. Me parece que o patrocinador saiu de lá, há um problema também nesse sentido. É complicado. Eles se formaram até o estádio, Décio Vita, mas investiram tudo no Americana, né? No clube. Exato, no novo clube. No novo clube. Que na verdade pertence a um empresário, né? Com algum auxílio da prefeitura. Cabe informação como vocês também, o Rio Branco deixou de participar do Campeonato Paulista de Futebol de Mesa também. E quem entrou no lugar do Rio Branco foi o Flamengo de Americana. Então, até no futebol de mesa, o Rio Branco também deixou as atividades. Nas outras modalidades. Então, isso é um mau sinal. Isso é um mau sinal. Comentando aqui sobre os rebaixamentos, o plano tático falando que o Itaúra tinha o Reinaldo, ex-Atlético Mineiro. Nossa. Eterno, né? E também o outro interminável, o Agamenon, né? Um grande ídolo lá do futebol mineiro do interior. Já está com seus 40 anos e ainda joga. Esse Reinaldo é aquele centroavante jogando no Palmeiras? Jogou no Palmeiras, jogou no Atlético Mineiro. Aquele que não perdia pênalti nunca. Né? Nossa Senhora. O Senna falando da situação do Rio Branco de Americana e do São Bento, que os dois estão em crise. Triste. Você comentou muito. O São Bento, então, não deve muitos salários. Triste. O Senna falando que o Fluminense de Araguari bate e volta. Sobe e desce, sobe. É bem provável, né? Ano que vem ele entra como favorito na terceira. O pessoal falando que o Brasília disputou a final do estadual ano passado e foi rebaixado esse ano. O que mostra aí né? O Rodrigo Cruz já cresceu o olho para a camisa do Real de São Luís do Anauá, né? É um time novo, né? Quem sabe ele não consegue a camisa. O pessoal comentando aqui sobre o gás. O Louco Fabrício acabou de entrar, um abraço para ele, andava subido diretamente lá do Espírito Santo, um abraço para ele. O pessoal lembrando do Sandro Hiroshi, também caso famoso de gato, né? Que mais temos aqui? Felipe, também um abraço para ele. O Leozão falando do Rio Pedrense, que jogou a Série 3 na década de 60 e não existe mais, porque ele é lá de Rio das Pedras. Rio Pedrense. Rio Pedrense. Com certeza ele está no almanaque. Sem dúvida, sem dúvida. O Davi falou que daria para fazer uma Libertadores só com clones latinos do futebol brasileiro. Com certeza. Né? Tem o River Plate, tem vários aí. Boca Juniors. Boca Juniors do Sergipe. O Senna também por aqui.
Por enquanto é isso. E temos pergunta para o nosso convidado, eu já vou repassar. O pessoal querendo saber a sua opinião sobre esses times que estão vendendo vaga. A gente deu aqui semana passada que provavelmente o Sport Barueri irá comprar a vaga do Oeste de Itápolis na primeira divisão. E o pessoal está querendo... É uma nossa polêmica. Esse eu posso até dizer. Eu conheci o presidente do Oeste de Itápolis. Estive com ele, passamos o Réveillon junto, inclusive, coincidentemente. Eu não acredito nisso não, porque o Oeste é o único clube da cidade, é uma cidade de 50 mil habitantes aproximadamente. Sim. É o único lazer de domingo do pessoal de Oeste é ir assistir o Oeste jogar lá. E sempre lotou o estádio. O Oeste é um clube incrível. Se ele tivesse 100 mil habitantes e coubesse no estádio, eles iriam todos. Porque tem uma torcida muito forte. Não acredito que ele compre. O Barueri vai cair pelo que está acontecendo. Ele está mal no campeonato. Dificilmente eu acho que ele se levante. Está com 15 pontos, é o último colocado, se eu não me engano. Está brigando com o Paulínia. Está brigando com o Paulínia. É triste, porque eles... na realidade, esse Barueri é o antigo Campinas, que era do Careca de Edmar, foi vendido para a prefeitura, ou quem quer que seja o empresário que comprou em Barueri, para substituir o Grêmio Barueri, que foi para Prudente. Eu lamento isso, acho que eu não sou contra se vender times, não, eu acho que passou a ser um grande negócio. Mas eu fico triste de ver clubes que poderiam estar firmes nas suas cidades, passando para outras cidades sem o menor significativo. Vamos pegar o Presidente Prudente, por exemplo, que existia a Prudentina e o Corinthians, que ainda existe o Corinthians Prudentina. A Prudentina existe como clube, não mais como um time de futebol. Mas parece que as dívidas do Corinthians são exorbitantes. Mas o Corinthians é um clube agora amador, que disputa o campeonato interno da cidade. Todos esses clubes só pararam por causa de dívidas. A situação de Presidente Prudente, da região de Presidente Prudente, é muito complicada. Porque é uma região muito pobre, pobre, entenda-se, como futebol sempre foi muito pobre, longe, complicado, isso atrapalha muito. Eu acreditava que o Grêmio Prudente pudesse fazer um belo papel. E é um bom time. Vocês viram, quem assistiu o jogo para o Grêmio Prudente com o Atlético Mineiro, passou na televisão, o Grêmio Prudente tem um bom time, tem me parece uma boa organização interna, utiliza o estádio que, modéstia à parte, leva o nome do meu pai lá, que é o Prudentão. O estádio é maravilhoso, eu estive no estádio, posso falar, e o pessoal dos Jogos Perdidos estiveram lá. O estádio é lindo, lindo, o estádio que aqui em São Paulo seria estádio de abertura de Copa do Mundo. Mas a região é muito pobre em time de futebol. Para quem não sabe, lá ao lado de Prudente, em Presidente Venceslau, tem um Corintinha também, e o estádio chama Parque São Jorge. Olha, isso é muito interessante. Agora, Prudente é muito mais afastado da capital, né? Muito mais afastado. É complicado conseguir apoio da região. Sem dúvida. Se a prefeitura não apoiar... acho que o pessoal de Prudente não calculou isso, né? Saindo de Barueri, que é do lado da capital. Eu não sei o que houve na realidade, porque nós chegamos a montar, na época que eu tenho uma empresa de marketing, mas na época nós montamos o Prudentino, que era um clube cujo o representativo do clube era um cavalo. Tinha tudo para dar certo, a prefeitura nos apoiava, mas a região é estranha. Eu acho que se tivesse um Palmeiras lá, talvez funcionasse melhor, porque o Palmeiras é o clube da região. Lá tem mais torcedor do Palmeiras que do Corinthians. Pelo menos eu vi isso em alguns jogos que nós frequentávamos. Então, eu não sei explicar, a região não consegue desenvolver o futebol. Veja, o Grêmio Barueri saiu daqui na primeira divisão do futebol brasileiro. Sim. E hoje ele já está na segunda divisão do brasileiro, está mal no Paulino, já está caindo, né? Está caindo, não está? Está com grandes chances de cair. Tem chance de cair. Eu gostaria muito que ficasse, porque um lugar que não pode ficar sem futebol de jeito nenhum. Não pode faltar futebol no norte do estado, lá no oeste do estado, não pode faltar. Não pode faltar. E a gente fica lutando, torcendo para que isso funcione, mas infelizmente a gente bate em algumas coisas de incompetência. E é o que nós estávamos falando, né, Matheus, antes do programa. Seria tão bom se nós tivéssemos profissionais dirigindo os clubes, que é o que falta hoje. Então, como resposta a esse pessoal que fez essa pergunta, nós precisamos de profissional dirigindo o clube de futebol. Não adianta a gente ter
amor. Todo mundo tem amor pelo seu clube, mas o amor sozinho não funciona se você não tiver competência. É lamentável. E profissionais bons, não adianta qualquer profissional também. Porque nós temos muitos aventureiros no nosso meio do futebol, infelizmente. Você acha que esses clubes, por exemplo, como o PAEC e o Red Bull, que vêm de empresas, você acha que é um modelo bom para esses clubes do interior? Esse é um excelente modelo. Você foi muito feliz. PAEC, Pão de Açúcar. Pão de Açúcar, PAEC. O Red Bull, são clubes em evidente crescimento. Evidente crescimento. O Red Bull teve 3 ou 4 rodadas ruins no começo do campeonato na Série A2, senão hoje o Guarani não estaria entre os 8. O Red Bull com certeza estaria entre os 8. Porque o Red Bull montou um elenco fantástico, com grandes possibilidades de subir. Infelizmente não deu certo. Esperem para o ano. Tanto o Red Bull como o Pão de Açúcar, logo estarão na primeira divisão paulista e não é só para participar, não. Virão fortes, e porque eles têm dinheiro, que é importantíssimo, e tem na retaguarda 2 empresas fantásticas. Isso sim, este é o exemplo a ser seguido. E é o que o Fernando Martinez falou semana passada. Eles penaram nas divisões de acesso, né? Exatamente. Eles começaram de baixo e foram subindo. É diferente, por exemplo, do Sport Barueri, que comprou uma vaga. Que não jogou a divisão. Comprou uma vaga. Desculpa o nome, até o modo de falar, mas ele comprou uma vaga. Falam que é fusão, mas não é fusão. Não, comprou a vaga. Vamos tomar como fusão, mas tanto o PAEC como o Red Bull vieram da última divisão paulista crescendo e subindo. Não houve, como que se fala? Não houve pulo, nenhum degrau foi pulado. Foi seguido o degrau. Então, merece crédito, merece aplauso, merece crescer. Pena que esse ano ainda não cresceram o suficiente. Mas vão chegar lá. Podem escrever isso. Eu acho que são clubes com tendências fantásticas de participarem até de jogos importantíssimos no futebol paulista. Quem sabe brasileiro. Se consolidar mesmo. Sem dúvida. Inclusive o Pão de Açúcar contratou o Nunes, que muitos times da série... O Red Bull. O Red Bull contratou o Nunes, que muitos times da série que vão disputar a Série B do Brasileiro queriam, né? E eles conseguiram trazer. Porque é o que falaram aqui, né? Acho que foi o Alex Coletivo, que hoje não está aqui, comentou, né? Que ele é treinador da divisão de acesso do Paraná. Que o jogador é muito melhor ir pro Red Bull e pro PAEC, que ele vai ter certeza que vai receber em dia. Exatamente. Do que jogar ou no Guarani ou na Portuguesa. Que não se sabe como é que vão pagar. Né? Pagar sempre paga, o problema é o tempo, né? O dia 5 demora. São meses, é um mês e 2 meses, é complicado. Ó, o Davi falando que o problema do Grêmio Prudente é que ele não tem identidade com a cidade. Então, cria-se, se tiver trabalhar. Se o marketing for bem trabalhado, você pode criar essa identidade. Mas Prudente é complicado, Prudente. Eu falo de cátedra. E adoro, hein, a região toda. Adoro a região de Prudente. Região linda. Ó, repetir a pergunta, o Paulo Carvalho pediu para repetir a pergunta. Ele está dizendo que é o único torcedor do Guarani no chat, não é não, que entrou mais gente aqui. Não, tem aqui também, que eu conheço, que é torcedor do Guarani, que entrou agora. Mas, ó, repetir a pergunta, para concorrer a camisa do Guarani, é só entrar lá no nosso blog, www.fatv.zip.net e responder a pergunta, qual foi a melhor colocação do Guarani na história da Copa Libertadores, tá certo? Lembrar que no Wikipedia está errado. Se você for no Google e abrir no Wikipedia, está errado. Então, eu já vi gente aqui que respondeu e errou. Está errado. No Wikipedia está errado. Se você pesquisou no Wikipedia, meu amigo, está errado. Então é só entrar lá no nosso blog que tem todas as informações. Ele pediu para repetir a pergunta, a gente está repetindo. Qual foi a melhor colocação do Guarani na história da Libertadores? Tá, Paulo? Você que é torcedor do Guarani, com certeza deve saber, né? Bom, temos mais perguntas aqui pro Jorge no chat. A gente ia falar daqui a pouco a gente passa os resultados da Série A2 e da Série A3, como a gente faz todo o programa, mas o papo tá bom, né? O Colucci perguntou, eu até perdi a pergunta aqui. Cadê? Aqui, ó. Pergunta aos membros da mesa e ao amigo Jorge. O que vocês acham desses torcedores que pregam o ódio ao futebol moderno? Que é esse futebol de venda de sede, venda de vaga em campeonato. Eu vou ser sincero, eu prefiro ir ver um jogo do Juventus na Javari do que ver um Corinthians e Palmeiras. Nós somos suspeitos para falar, porque nós somos apaixonados pelo esporte pequeno, pelo futebol de times pequenos, principalmente. Pregar ódio não é bom em hipótese alguma. Então, eu sou da seguinte opinião: cada um faz o que acha que é o correto. Tudo se adequa com o tempo. Se você parar para pensar, os clubes que se venderam, a maioria deles, acabaram não dando certo. Então o caminho não é dos melhores.
Eu acho que o tempo mostra pra gente como é a melhor forma de se fazer futebol hoje. Eu acho que a distância entre o real e o que nós gostaríamos é muito grande. Mas eu não acho nenhum problema, não. Eu acho que é natural que se venda um negócio, e infelizmente é um negócio. Também é um negócio. Embora se mexa com paixão. Já falando que você estava falando da camisa do Guarani, eu vou até pegar o gancho. Lógico. Que eu trouxe umas camisas. Que genial, né? Genial, Eu muito legal. Olha. Essa camisa é logo após que o Guarani foi campeão brasileiro, olha o tamanho dela. Ela pertenceu ao número 10 mais famoso do Bugre, o Zenon, dos mais famosos, que é o Américo Burolo também foi um grande jogador. E já tinha a estrela dourada de campeão brasileiro, possivelmente foi utilizada na Copa Libertadores. O Zenon, essa é a camisa de jogo. Zenon de jogo, exatamente. Tá. Então, a gente guardou, ela tá até amareladinha, porque essa eu guardo com muito amor. Essa é genial, hein? Eu tenho mais algumas para mostrar. Essa aqui já foi uma outra, já de uma fase mais para frente agora, mais recente, dos anos 80, 90. Que demais, uma manga cara. comprida, que era muito raro o Guarani usar. Também branca, como essa que vocês têm. É de jogo também, ó, número 14. Número 14. De que ano é essa? Eu creio que da década de 90, não sei precisar o ano. Patrocínio. Pela década de 95, 96. E eu tenho as duas que eu considero como importantíssimas, porque essa é a de... Essa é linda. Essa é a de 25 anos de conquista do brasileiro. Essa tá até com... Essa é a prateada. Eu acho linda de viver. Eu tenho ela. A vermelha eu me recuso a ter, eu não tive. É aquela grená, né? Que eu não gostava. E nós temos famosa. A dourada. Essa dourada que foi dos 50 anos de Brinco de Ouro. Se eu não me engano, está escrito. É 50 anos do Brinco de Ouro. Que é a dourada, que é maravilhosa. Todas comemorativas. E eu tenho uma última aqui, que eu já nem lembrava que tinha mais uma aqui. Que é a última que eu tive do Guarani. Aquela verde bem escura, quando o Guarani começou a mudar o distintivo. Vocês lembrarem, ele mudou, esse aqui está o verde claro, se você olhar na tua, o distintivo mudou, eles escreveram futebol clube inteiro no distintivo do Guarani. Então, na realidade, o distintivo do Guarani sempre foi esse, viu gente? A utilização do G era por causa de verba para colocar o distintivo inteiro na camisa, é verdade. Que barato. Custava muito caro fazer o distintivo, mas o distintivo do Guarani real é esse. E o Guarani mora no meu coração, porque... E eu conto por que eu torço pro Guarani. Por favor. Vou até aproveitar, já que nós estamos falando. Por favor, fica à vontade. Foi por causa desse time. Deixa eu ver se pega aqui. Este time aqui de 1900 e... Opa. Pode continuar falando. Em 1964, Guarani 5, Santos 1. Guarani ganhou do Santos de 5-1, Santos voltava de viagem. Era um jogo numa quarta-feira à noite, e o Santos voltava de viagem. E o Guarani não quis adiar o jogo, quiseram jogar. Nesse jogo, inclusive, o Sidney, que era o goleiro do Guarani, Sidney que está aqui, Sidney já falecido, Sidney Poli, pegou um pênalti do Pelé nesse jogo. E eu fui lá para ver o Pelé. Eu queria conhecer o Pelé. Sou bugrino, não sou torcedor de nada, era menino. Fui lá para ver o Pelé e acabei vendo o Guarani, fiquei apaixonado pelo Guarani, eu morava em Campinas. Mas que Santos que nada, virei torcedor do Guarani, fanático. E eu só torço pelo Guarani, seja onde for. Choro pelo Guarani, sou apaixonado pelo Guarani. E o Guarani que mais me marcou foi de 78. Eu, por sinal, trouxe uma foto para vocês verem. Do time campeão brasileiro. Esse é o time campeão brasileiro. O único time do interior campeão brasileiro. Exato, mas foi tirada em 23 de 4 de 78. Antes do clube começar no brasileiro. Esse é um time que jogou o primeiro jogo contra a Ponte Preta no ano, foi 2-1 para o Guarani, com 2 gols do Careca nesse jogo. Tirando o ponta esquerda dessa foto, que é o Macedo, que depois foi para o Palmeiras, só falta o Bozó, dos campeões brasileiros que estão aqui. Neneca, Zenon está na foto. Aqui está, nós temos aqui Edson,
Edson Gomes, Neneca, Mauro, falecido, Miranda, que veio para o Corinthians, Zé Carlos, um dos maiores meio-volantes do Brasil, Capitão Renato, Careca, Zenon e Macedo. Aqui entrou o Bozó como titular do time, que foi o maior time do Guarani de todos os tempos, como conjunto de time. E eu assisti todos os jogos desse clube, desse time, todos os jogos, sem exceção. Estava na final contra o Palmeiras, tanto aqui como em Campinas. Saí na rua, vibrei, pulei, cantei. Depois chorei em 86, quando o Zé da Assis Aragão permitiu ao Guarani ser vice-campeão brasileiro. Lamentavelmente, no jogo 3-3, que o João Paulo sofreu um pênalti, mais pênalti de todo mundo. O Aragão é meu amigo hoje. Eu ainda brinquei com ele, falei: Aragão, você tirou o maior título do meu time, que era um título sobre o São Paulo, brasileiro em 86. E eu brincava com ele, que eu chorei muito, não tenho vergonha de dizer não. Porque sou bugrino até hoje, muito bugrino. Eu, quando tem jogo do Guarani, eu ligo o rádio, fico escutando, ligo o rádio no computador, trabalhando e ouvindo o jogo. E xingo, e choro, minha mulher até dá risada, fala: você é louco. E ela fica preocupada, porque eu fui muito nervoso mesmo. Eu sou fanático do torcedor do Guarani. Não suporto ver o Guarani perder. E por causa desse ano de 1964, que eu fui ver o Pelé, eu me apaixonei pelo Guarani. E daí pra frente o futebol ficou na minha veia muito fortemente. Aqui no chat estão perguntando qual foi o maior jogador do Guarani na história que você viu. O que eu vi, com certeza absoluta, o mais completo, na minha opinião, foi Careca. Que eu vi. Meu pai diz que o Guarani teve um ponta esquerdo chamado Zusa, que era um jogador fenomenal. Ele fazia o que queria com a bola. Diz que Zusa gostava de uma biritinha. Até vou contar um caos, até interessante. E ele gostava de uma biritinha, e Zusa chegava nos jogos, principalmente jogos contra a Ponte Preta, onde é a rivalidade muito grande. E ele estava lá, tinha tomado umas no dia anterior, um jogo correndo, chegava para ele: mas Zusa, entra aí, faz 2 gols, que nós pagamos uma biritinha depois do jogo. Ele entrava, fazia os 2 gols. E era um negócio, era um pouco de lenda também, mas são lendas interessantes. Legal. Mas diz que foi um grande jogador. Amaral foi um excelente jogador, veio para o Corinthians depois, um zagueiro fantástico. O Guarani teve um zagueiro melhor do que o Amaral, chamava-se Tininho, que faleceu, infelizmente. Era um zagueiro fantástico também. Morreu menino. Tivemos o Cleiton, um centroavante também muito bom. Mas o mais completo foi Careca. Careca é um jogador completo, um jogador de área, jogador de sabia armar jogo. Careca, eu acho que é difícil dizer o que era o Careca para o Guarani. Ele foi muito importante. E o Zenon, sem dúvida nenhuma, eu acompanhei o Zenon quando veio de Santa Catarina. O Zenon jogava pela meia direita. Não era ainda o número 10 do Guarani, né? O 10 famoso, ele era 8, ele entrava de vez em quando. Então o Guarani teve muitos jogadores, mas eu reputo como o Careca um dos maiores jogadores do Guarani. Desculpa até me alongar, mas Guarani para mim é paixão. O pessoal está perguntando do Jorge Mendonça. O que você achava do Jorge Mendonça? É um pecado que aconteceu com o Jorge. O Jorge foi totalmente abandonado por todo mundo e morreu muito pobre. Algumas pessoas ajudaram ele, o próprio Milton Neves, jornalista, ajudou muito ele. O Jorge era um craque, mas o Jorge não era um jogador de todos os jogos jogar bem. O Jorge tinha jogo que não existia o Jorge em campo, ele sumia no campo. Mas sem dúvida nenhuma, se o Jorge Mendonça tivesse a carreira mais em ordem, como teve o Careca, como tiveram alguns jogadores, o Jorge teria sido um dos maiores jogadores de futebol do Brasil, não é do Guarani não. Sim. Um abraço para o Will, que está no chat, falando que precisamos do Guarani de volta no Brasileirão. Né? Eu também acho. Tanto o Guarani quanto a Ponte também. Né? Sem dúvida. É uma rivalidade maravilhosa. É importantíssimo dizer: Guarani não existe sem Ponte, Ponte não existe sem Guarani. Isso é irrefutável, não tem o que discutir. Ô, Fará, sei que você é bugrino, mas todo mundo que eu tive em Campinas fala muito isso. Que é verdade essa história que a torcida do Guarani tem medo do Dicá? Todo ponte pretano diz isso. É verdade essa história? Ou sabia que o Dicá ia jogar, os caras ficar com medo? É verdade essa história ou é mentira? O Ponte Preta tinha medo do Zenon. O do Careca. O Dicá foi um dos maiores batedores de faltas que eu vi na minha vida. Maior que Zico, desculpa Zico. Dicá era perfeito, Dicá era um jogador fantástico, mas apareceu muito velho. E acabou indo para o Santos muito velho já. Portuguesa, Santos. Dicá era um gênio. Ele não era um jogador, ele era um gênio. Tanto que se você fizer uma seleção em Campinas,
E houve uma época em que a seleção brasileira podia ser montada em Campinas, você não podia deixar de pôr o de cá. E você tinha que adequar, de cá e Zenon no mesmo time. Porque não tinha como fugir disso. Não é que há medo. Sempre que o de cá jogava, o jogo complicava para o Guarani muito. Porque ele era um gênio, ele era um craque. Muito diferente desses jogadores que existem hoje, tá? Desculpa, quem não viu o futebol da época de 60, 70, 80, não viu futebol. Porque o futebol de hoje é muito diferente do futebol daquela época. Como o Ronaldinho, nós tínhamos inúmeros. Hoje, qual é o maior jogador do Brasil hoje, se nós fôssemos falar? É complicado de você pensar rapidamente a um bom jogador. Antigamente você falava, Rivelino, Pelé, Gerson, era rápido. Hoje é complicado. E o futebol mudou muito. O futebol hoje é muito mais atleta. Você vê aquela camisa que eu mostrei para vocês do Guarani, o corpo do jogador eram pequenininhos, mirrados. Hoje eles são todos atletas fortes. Os atletas mudaram e a tecnologia. Preparação física, bola, muito diferente. Chuteira, tudo. Muito. Hoje os atletas são atletas mesmo. Bom, já que estamos falando aí de Guarani de Campinas, temos um vídeo sensacional. Nossa, minha cadeira caiu, eu tô meio. Vou combinar aqui, eu combinei um negócio com o nosso diretor, que tínhamos os gols aí do Campeonato Sergipano e do Campeonato Piauiense, mas não vai dar pra rolar porque o papo tá tão bom, cara. Vamos direto pro Guarani 1, Mr. Hope, por favor, que está aí no exibidor, que é um vídeo feito pelo pessoal do Globoesporte.com, eu agradeço aqui, que eles foram lá na praça onde o Guarani foi fundado, que tem a... Praça do Jardim Imperial. Exatamente. Já a Praça Carlos Gomes. Praça Carlos Gomes, exatamente. Namorei muito lá. Oh, que beleza, hein? Mas eu era menino, viu? Entrevistaram o Careca e é um vídeo muito legal feito pelo pessoal do Globoesporte.com. Eu agradeço aí por ceder pra gente. A gente vai rolar aí agora. Vai ver se voltar o play, por favor. Isso aí, tá na internet. Surgiu por iniciativa de um grupo de jovens. No dia 1º de abril de 1911, um sábado, e aqui eles decidiram fundar um clube. Que resolveu dar o nome de Guarani em homenagem à grande obra do maestro Carlos Gomes. Mas como aquele dia era 1º de abril, Dia Internacional da Mentira, eles também decidiram que o clube passaria a existir no dia seguinte, a partir de 2 de abril de 1911, então estaria fundado o Guarani Futebol Clube. Guarani não só é o primeiro campeão brasileiro do interior, como é o único. Acho que dificilmente acontecerá de novo. É histórico que o futebol do interior, de todos os nossos estados, não tem força, não tem prestígio suficiente para chegar a uma situação igual a essa. Fica marcado para sempre, né? Na memória, na lembrança, tudo. Vai aparecendo o Mauro para a cobrança de falta que favorece o Alviverde de Campinas, campeão brasileiro. Final de partida! A festa Campinas, o campo invadido! É uma sensação muito gostosa, né? Que a gente sente de ter participado desse momento de glória do Guarani. Não é que foi por acaso, não. Acho que nós fizemos por merecer. Nós trabalhamos desde o início, nós fomos do início ao fim muito unidos, criamos uma família, principalmente fora do campo. Abre o caminho para a conquista do título inédito em Campinas de campeão brasileiro, Careca! O lance mesmo do gol foi um envio do Neneca. E numa bola, na dúvida ali com o Beto Fuscão, se deixa passar ou se ou sai jogando. Eu fui por detrás dele e toquei de perna esquerda para trás
onde o Bozó aproveitou, ajeitou e bateu de perna direita. Bateu no pé do Gilmar, né, do goleiro, que na época era o Gilmar, e ainda sobrou para mim. Eu consegui fazer toda a volta toda e fazer o gol. De bater de perna direita, no canto direito, né, do goleiro Gilmar. Foi uma conquista muito comemorada e é lembrada até hoje. É a grande façanha de toda a nossa história, né? Que vai ser comemorada, inclusive, agora no aniversário de 100 anos. O Guarani sempre gatinhando, nunca conseguia nada. Pintou isso, é claro que dá saudade. Agora, o Guarani então é um pouco desestabilizado, assim, né? Teve um período muito conturbado aí na parte administrativa. É um momento, sem dúvida, muito sofrido. Um clube da tradição do Guarani não poderia se encontrar numa situação como essa. Gastou demais, acabou se afundando em dívidas e hoje ele precisa reavaliar várias coisas e recomeçar aí com uma troca de patrimônio. Mas eu tenho a certeza que os melhores dias vão acontecer e a gente vai se tornar ser grande novamente. A história do Guarani e sobre o Fará estava até quase chorando aqui vendo os gols. Quase, deu vontade mesmo. Das finais aí, porque o Guarani tem uma baita de uma história bonita. Fantástica. Né? É um clube, por ser do interior, né? E fazer o que fez, ser o primeiro campeão brasileiro, que é complicado, tem time de capital que até hoje nunca foi, né? Exato. E ser o primeiro do interior da série jogador com a seleção. Acho que o primeiro que disputou Libertadores também, né? Deve ser. O primeiro do interior, sim. Ou o único, talvez, né? Não, o São Caetano. Não, mas foi depois. Não, depois. O Guarani foi o primeiro. O Guarani foi o primeiro do interior que jogou a Libertadores, se eu não me engano. Que jogou a Libertadores, sem dúvida, sem dúvida. Porque o Bangu é capital, mas o Bangu é da capital. O Guarani foi o primeiro. Não, do interior, sem dúvida, quase sem dúvida nenhuma. Porque se você pegar os campeonatos anteriores, sempre participavam os clubes da capital, não do interior das cidades. E o Guarani foi o primeiro do interior a levantar o título brasileiro. Isso com certeza absoluta. E possivelmente deve ter sido o primeiro a disputar a Libertadores. Eu não posso afirmar isso com certeza, mas quase certeza. Mas deve ser, mas acho que foi sim. Bom, saiu o campeão da camisa. Vamos falar já. Né? E não foi marmelada, hein? E não foi marmelada, jamais. Não foi marmelada. Eu vi. O que é isso, Volpe? Para levantar a camisa, é isso? O Guarani foi o quarto colocado da Libertadores de 79. Exato. Né? Libertadores que o Olímpia foi campeão. Inclusive o Guarani foi eliminado pelo Olímpia. Pelo Olímpia, exato. Pelo Olímpia. O final foi Olímpia e Boca e o Guarani foi quarto colocado com o Independiente sendo o terceiro colocado. Muita gente botou terceiro colocado porque no Wikipédia está terceiro colocado. Mas não, o Guarani foi o quarto colocado da Libertadores de 79. E quem ganhou a camisa não foi o primeiro que mandou, porque o primeiro que mandou errou. Infelizmente. Mas ele é muito sortudo, né? Rodrigo Colucci levou a camisa, hein? Que beleza. Mais uma para a coleção dele. Mais uma para a coleção do Colucci. Que não é pequena. Não é pequena, serve nele. Né? E vai para o Colucci, para ele a camisa do Guarani, né? Que mandou certinho. O Guarani foi quarto colocado, inclusive mandou campanha e tudo mais. Mandou certinho, mas teremos outra promoção. Você, meu amigo que perdeu, não fique triste, porque não sortearam um dos guias. Vamos sortear de 2002? 2002. De 2002 que tem também o Rio São Paulo, né? Tá aqui, ó. O próximo prêmio é esse, hein? O Almanac do Futebol Paulista de 2002, sensacional. Um belíssimo trabalho feito pelo José Fará e pelo Rodolfo Fuxarefe, autografado.
Sensacional. Eu não sei porque eu mostro que não dá pra ver o autógrafo, mas é a segunda vez que eu faço isso. E que tem informações maravilhosas de todos os times. A sessão histórica é de chorar. A sessão histórica é de chorar. E cabe uma observação, se você me permite. A sessão histórica é baseada em apenas os clubes que de fato jogaram o Campeonato Paulista. Profissional. Não existem alguns amadores citados, mas nós fomos atrás dos que jogaram de fato alguma divisão profissional do Campeonato Paulista. Profissional, entenda-se entre aspas, porque a quarta, quinta divisão havia, porque não era tão profissional assim, né? Era amadorística, bastante amadora. Mas vocês vão se divertir. Modéstia à parte, o livro está muito bem feito. Não, é maravilhoso, é um baita trabalho. Eu sou fã mesmo, eu ando com ele na mochila sempre. Também. Né? O nosso amigo Fernando Martinez, que esteve aqui semana passada, também é nosso amigão. Ele detonou quase quanto o Matheus, o livro dele. Até cabe mostrar o livro do Matheus, e tanto que o Matheus usa. O Matheus praticamente acabou com o livro dele. Pode mostrar, não tem problema não. Você fala, que beleza, hein? Olha o estado. 11 anos. Eu comprei na banca. Comprei na banca. Depois, Matheus, eu vou te dar um novo para você usar. Obrigado. Para substituir. Genial. O trabalho do Fará e do Rodolfo é inestimável aí. Quando você pesquisava sobre futebol alternativo. Eles também fizeram a Placar 500 times. Fizemos. Placar 2 vezes, junto com o Serginho da Placar. Nós levantamos os distintivos todos. Eu sou apaixonado por distintivo, então é quase que uma obrigação. Bom, então a pergunta vai ter que ser sobre o Guarani de novo, né? Sem dúvida. Vamos fazer uma outra pergunta sobre o Guarani. Eu vou até abrir aqui a página do Guarani para mostrar. Deixa eu ver se eu consigo achar, se eu tô a sorte de achar, né? Ô Jorge, esse time de 76, é verdade que ele veio de 78, foi campeão, ele veio desacreditado? Sim. O Carlos Alberto Silva era um treinador sem nome, né? É muito interessante a história do Guarani campeão pelo seguinte. Quando montaram a equipe para jogar o Paulista, pegaram um técnico totalmente desconhecido, à época, que era Carlos Alberto Silva. O Zenon vinha de um ano anterior de Santa Catarina, onde ele era um grande jogador, mas não tinha se firmado no Guarani até então. Renato era centroavante, não meia. Renato estava sendo muito mal aproveitado. O próprio Macedo, ponta esquerda, também. O capitão sempre foi um jogador razoável no 15, mas não era um grande jogador. Então o time foi montado meio às moscas, meio às pressas, desculpa. E com medo da zaga, porque Edson e Gomes, o Edson não era um grande jogador, e o Gomes menos ainda. Os laterais eram bons, que eram Mauro e Miranda, eram bons laterais e vinham do infantil, do juvenil do Guarani. Quando o time começou a engrenar, foi razoavelmente bem no Paulista, mas não foi bem. No Brasileiro, o time teve uma primeira fase difícil, não tão simples, mas o Guarani foi crescendo durante a competição de uma maneira tão grande, que quando foi para o Rio Grande do Sul e ganhou do Internacional, o Zenon fazendo aquele gol fantástico, quando ele dribla a defesa inteira, passa no meio, vai buscar a bola na frente, faz aquele gol 3-0 para o Guarani no Rio Grande do Sul. Depois vai para o Rio, arrebenta o Vasco no Rio. O Zenon fez um gol de falta no Rio que até hoje a Coruja está procurando, porque a bola entrou embaixo do pezinho da Coruja. Então este time realmente foi um time fantástico, que tinha que ser campeão, porque ele tinha a sina de campeão. Ele veio realmente desacreditado. O mesmo se deu com o time de 86, que perdeu o campeonato para o São Paulo, que eu disse a vocês que o Careca me contou, não foi ninguém que me falou, foi o Careca, que ele estava lá na ponta esquerda, porque lá era a saída do vestiário de São Paulo, e estava 3-2 para o Guarani. Ele falou, bom, eu vou ficar por aqui, porque daqui eu queimo o chão e não fico sobrando. Se tiver o Guarani ganhar, eu sou aí jogador, etc, etc. Aquela bola que veio da defesa lançada, de qualquer forma, ele pegou um golaço maravilhoso, parabéns ao Careca. Triste para o Guarani, porque o Guarani, quando empatou 3-3, ainda teria chance de ser campeão nos pênaltis. Mas nos pênaltis o Guarani foi incompetente. E o São Paulo foi mais competente. Méritos ao São Paulo e azar do João Paulo, que caiu na área e o árbitro achou que não era pênalti. Paciência. Bom, falando do Almanac, como que foi primeiro, como que surgiu a ideia de fazer o Almanac? E eu tenho muita curiosidade de saber das pesquisas. Porque, pô, você chegou aí na cidade, viajar para entrar nas cidades, conferir, porque tem muito distintivo aqui que Urânia, que não tem ideia, né? Cidades que, né, Urânia, abri aqui São Manuel, né? São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo. Como que
Alguma cidade você chegou aí pessoalmente? Primeiro, como que surgiu a ideia? A ideia é a seguinte, eu nunca tinha visto nada do futebol paulista sobre o interior do futebol do estado de São Paulo. Tinha pouquíssima informação. E eu, curiosamente, comecei a folhear alguns arquivos da federação, onde eu via clubes como Nitroquímica, Pirelli. Eu falei, pô, esses times jogaram, não é possível. E fui lá e levantei os times que jogaram ano a ano, tinha um manuscrito lá, por alguém, que agora me foge o nome da pessoa. Manuscrito. Com o nome de todos os times que haviam jogado profissionalmente no estado de São Paulo. Eu tirei cópia daquilo e falei, vou atrás disso. Eu quero os distintivos. Foi a primeira ideia. Aí comecei a pesquisar, achei alguns distintivos. O que eu fiz? Escolhi 10 cidades do interior e mandei carta, para ver se eu tinha um retorno sobre os clubes já extintos. Das 10 voltaram 2, com resposta. E com distintivo. Eu falei, eu vou atrás. Eu tenho que ir atrás disso. O Rodolfo desenhava distintivo em internet. Eu falei com ele, quer comprar comigo essa briga? Vamos achar todos os distintivos do estado de São Paulo? Vamos fazer um histórico disso aí? Vamos. Topou. A princípio ele deu mas topou. E nós fomos para Alumínio, uma cidade próxima a São Paulo. Aqui, perto de Sorocaba, né? Perto de Sorocaba. E em Alumínio eu tive a grata surpresa de ver um livro da Federação enorme, vermelho, eu tenho hoje ele, um livro de 1957, falando do futebol do interior do estado de São Paulo também, feito por José Emílio de Moraes. Eu fiquei alucinado, porque ali tinha muita informação. E eu e o Rodolfo já tratamos de começar a procurar e sentamos na mesa de cozinha, o que nós vamos fazer? Nós não temos dinheiro, como é que nós vamos fazer isso? Vamos rachar? Vamos rachar. E o Rodolfo é geógrafo, ele traçou no mapa do estado de São Paulo um guia de viagem. Vamos atrás? Vamos atrás. Gente, nós fomos em mais de 200 cidades. Ao vivo? Ao vivo, em cores. Tudo do seu bolso? Tudo pagando pela gente. Gasolina e hospedagem, tudo por nossa conta. Teve cidade que a gente chegava, bom, mas esse time aqui, pô, ali no Bar do Zé você vai encontrar. A gente ia no Bar do Zé. E no Bar do Zé tinha mais informação. Ao passo da gente, às vezes, se perder no meio do caminho, o Rodolfo entrar na casa de uma pessoa, eu já não sabe onde ele está. E onde você está, eu estou aqui, vamos ver isso aí. Enfim. E fomos pesquisando. Encontrávamos pessoas no meio da rua. Você conhece o time tal? Conheço. Eu era o diretor dele. Putz, aí ia na casa do cara, tinha um monte de fotografia. E a gente... Olha, o interior é um celeiro alucinante de informações. É um trabalho de formiguinha, né? Sem dúvida. Se alguém for fazer isso hoje, muitas pessoas que nós conversamos já morreram. Então, muito já se perdeu. Nós fizemos na hora certa. E tivemos o prazer e a honra de estar com o maior historiador do futebol paulista, na minha opinião, que foi Delfim da Rocha Neto. De Piracicaba, né? De Piracicaba. Ele doou toda a coleção dele para o museu da USP, que está hoje em Piracicaba. Delfim da Rocha Neto, um senhorzinho que tinha um porão dele lá, onde ele ficava louco lá. Eu falava, doutor, senhor Rocha, dá para mim isso. Ele falou, não posso dar para você, já doei em vida. E infelizmente ele faleceu em 2002, se eu não me engano, já idoso, com dificuldade de andar. E ele foi parceiro de Orlando Duarte, e inúmeros os grandes jornalistas na Gazeta Esportiva. Escrevia na Gazeta Esportiva. Então esse homem nos orientou muito. Que na mesma época, o seu Rubens Ribeiro, que é outro jornalista, estava fazendo o livro da primeira divisão paulista. O Caminho da Bola. O Caminhos da Bola. Fantástico, tem erros? Tem. Mas é um trabalho fabuloso. Fabuloso. Já teve fizeram três edições já, 3 números ele já, até 2007, por aí já está tudo escrito. Então é um levantamento fantástico da primeira divisão. E quando houve o incêndio na federação, só citando como um problema havido no meio do caminho, quando houve o incêndio na federação, perdeu-se muito do arquivo que tinha lá, do último andar que estava guardado lá.
esse arquivo pegou fogo. E foi um fogo espontâneo, e pegou no último andar do prédio, pegou à noite. Então foi um negócio muito triste. Perdeu-se muita coisa. Mas do Museu da Federação. Mas ainda muita coisa se guardou. Infelizmente, no Brasil, a história desaparece. Se você não correr atrás, ela desaparece. Hoje há muita dificuldade para montar segundas e terceiras divisões completas, com todos os jogos. Eu também achei um manuscrito da segunda e da terceira divisão, e a gente conseguiu levantar. Porque São Paulo existe muito disso. Hoje nós temos A1, A2, A3 e segunda divisão. Mas houve uma época que você tinha divisão especial, primeira divisão, segunda divisão, terceira divisão, quarta divisão e quinta divisão. E aí você mudaram depois o nome. A divisão especial passou a ser a segunda divisão, passou a divisão especial. Então, o presidente que entrava mudava como queria. Isso foi uma bagunça generalizada. Nós conseguimos colocar isso mais ou menos em ordem. Então, se você pegar no almanac, você tem uma boa relação real de campeões. Então, esse é um cuidado que a gente tomou, principalmente. O número 1 veio com alguns erros, o número 2 a gente corrigiu outros erros, já aparecendo novos clubes que nós não tínhamos ainda conseguido distintivo, nem informação, e assim vai até o número 4. Eu tenho certeza que se nós tivéssemos seguido, hoje nós teríamos muito mais aprimoramento nesse trabalho. Eu tenho esse trabalho todo que eu continuei fazendo, sem editar. Então eu continuo pesquisando, continuo procurando. Faço esse trabalho também em nível Brasil, porque é muito importante você... Eu sou apaixonado por distintivos e por futebol, principalmente dos pequenos. Então, todo ano eu vejo quem vai disputar, qual divisão vai disputar. Eu tenho um levantamento nos últimos 15 anos de todo mundo que jogou as divisões principais, as divisões profissionais de todos os estados. Isso tenho corretinho por mim feito. E o resto foi pesquisado para trás, que a gente achou. Hoje eu trabalho também com o RSSF, que é um site de informações de todas as estatísticas brasileiras. Eu faço parte do grupo. O blog Memória do Futebol. Memória do Futebol também. Esse eu já não faço parte. Faço da Educacel. Nós fazemos a história do futebol. História. Esse é um site de pesquisa muito grande também. Eu faço tudo isso, mas tudo isso que a gente faz é sem ganhar nada. E a gente precisa sobreviver, infelizmente. Eu procuro gente para apoiar, mas é difícil você conseguir. No Brasil não se dá muito apoio a isso. E infelizmente, eu também tenho a Federação de Futebol de Mesa e o futebol de mesa, que eu estou tentando transformar ele num esporte mais conhecido. Tanto é que vocês já ouviram falar, mas hoje a garotada, por causa do advindo do videogame, o futebol de mesa perdeu muito espaço, porque ele já foi a brincadeira principal do garoto. Hoje não. Então, voltando às nossas pesquisas, é assim que se deu todo esse trabalho. Aí nós sentamos, depois de todas as pesquisas, fizemos um scout de tudo que tinha acontecido, isso aqui serve, isso aqui não serve, e montamos o primeiro almanac. Essa pesquisa realmente indo lá. E a parte interessante que eu estava contando para vocês foi o seguinte: depois de feito o boneco do trabalho todo, nós fomos na editora Panini. Me permita falar, porque é parceiro de vocês. Exato. Estivemos na Panini, apresentamos o livro para a Panini aprovou. Mas a Panini queria a aprovação da federação. Falei, então vocês vão e falam com eles. Até então, eu não interessa se meu pai é presidente ou não presidente, isso para mim nunca importou. A Panini levou o livro lá para o presidente, mostrou, o presidente gostou, aprovou. Puxa, mas quem está fazendo? Ela falou, seu filho. E isso foi muito interessante, porque eu tive a honra de receber um parabéns do meu pai por um trabalho que ele não sabia que eu estava fazendo. Eu falei, esse é um presente que eu estou lhe dando, porque é um trabalho meu, de jornalista, que eu amo isso aqui, eu sou apaixonado por isso aqui, e você vai ter o prazer de ter um livro escrito para o seu filho, mas escrito mesmo. E eu não fui pedir para ninguém me ajudar. O meu pai, em momento algum, interferiu, só foi saber depois do livro praticamente pronto. Então isso para mim foi um orgulho de eu fazer sem ter nenhuma interferência da presidência na época, ou da diretoria na época. Eu sou totalmente isento para falar do que for do futebol, porque eu não tenho nenhum envolvimento com nada que aconteceu ou que deixou de acontecer. Eu sou historiador, eu gosto de futebol propriamente dito.
e de jogo de botão demais. Que é a dívida. Tem umas perguntas legais aqui. O André 2007 pergunta qual foi a principal dificuldade de conseguir os dados desses times. Rapaz, isso é uma pergunta boa. A maior dificuldade é que as pessoas têm as coisas e não querem mostrar. Então é verdade. Teve um senhor que não deixou tirar foto dos quadros dele. Não, você não vai tirar, vai divulgar, não quero que divulgue. Aí nós conversamos, tal, conseguimos. A maior dificuldade é quem tem não quer abrir. Então, e alguns times foram montados politicamente. E na própria capital paulista, por exemplo, alguns times foram montados, disputaram 2 anos e morreram, sumiram, desapareceram. Você não encontra nada deles. Eu fui descobrir, por exemplo, vou citar um exemplo, o Minister Clube, que é um clube da Zona Sul, de Santo Amaro, jogou 2 ou 3 campeonatos paulistas, foi campeão da divisão que se disputava, e ele era baseado no cigarro Minister. Na época, hoje não existe mais esse cigarro. O Aclimação, aliás, Colucci, vou agradecê-lo ao vivo. O Aclimação, quem conseguiu o escudo oficial da Aclimação foi o Colucci há um mês atrás que me enviou. O Colucci dá sequência ao nosso trabalho. E isso é muito importante. Bom, o próprio Colucci pergunta se tem planos de fazer um novo almanac, já que de 2004 para cá surgiram muitas equipes novas. Tenho sim, Colucci. Eu só preciso arrumar quem patrocine. Que é o mais complicado, né? Esse é o mais difícil. O André pergunta se na internet tem muitos dados falsos que vocês pesquisando encontram. Muito. Infelizmente, tem muita gente colocando coisa errada. Tem muito... Olha, gente, vocês que são apaixonados, tem muito distintivo errado na internet, tá? Gente que desenha para joguinho de videogame e põe como oficial do clube de origem, não é. Tem muito distintivo e informação errada. Precisa tomar muito cuidado e ver a fonte de onde vem isso. Né? Sem dúvida. A fonte é fundamental. Às vezes o trabalho de jornalista, como a gente brinca, né? Às vezes o pessoal... Exatamente. Ctrl-C, Ctrl-V numa informação. Não, você tem que saber de onde vem o Ctrl-C e o Ctrl-V para você não fazer bobagem. O Farol, uma informação importante do Almanac é falar que as primeiras edições foram muito bem de vendas, né? Comercialmente, as 2 primeiras edições foram um sucesso. Na terceira, que quando chegou esse da Liga Rio-São Paulo, por ter a Liga, perdeu um pouco, esse vermelho, perdeu um pouco por abrir mais para o Rio. Chegou a ser vendido um pouco no Rio também, mas a procura já não foi tão boa quanto a dos 2 primeiros. O primeiro foi um sucesso. Chegando para Brasil, na época, vender 15 mil livros era uma coisa assustadora. Aí depois vendeu mais 16 mil do outro, do azulzinho, que tinha um mapa. Esse azul tem um mapa, você já não está com ele aí, mas um mapa do futebol no estado de São Paulo, e desenhado na época pelo Rodolfo, muito bem feito esse mapa. Cada cidade onde tinha um clube estava lá no mapa. Então esse foi lindo, tanto que na época nós fazíamos parte do sindicato de futebol, o sindicato, o Sindibol, que é o sindicato de futebol. Eles mandaram fazer um mapa de parede inteira com cada clube em cada cidade, foi muito bonito. Bom, então vamos fazer a pergunta, vai ser rapidinho a pergunta, hein? O primeiro que mandar a resposta no chat, hoje a resposta agora é no chat, hein? Óbvio, o especial do Guarani, pergunta sobre o Guarani, e a pergunta é fácil, hein? Essa tá certa no Wikipédia. Qual o primeiro, em que ano o Guarani estreou na primeira divisão do futebol paulista, né? No Campeonato Paulista? O primeiro clube, foi o 15 Piracicaba, o primeiro clube do interior, né? Mas aí essa pergunta precisa tomar cuidado, é do profissionalismo. Do profissionalismo, O Guarani jogou em 1920, o Guarani jogou na primeira divisão. Na fase profissional do Campeonato Paulista, em que ano o Guarani estreou? O primeiro foi o 15 Piracicaba, o segundo foi o Guarani. Que ano foi? O primeiro que mandar aqui no nosso chat, o ano, leva o Almanac de 2002, que é sensacional. Tem Rio São Paulo, tem Bangu, tem América. Tem, bem bonito também. Tem times sensacionais. O pessoal, o Charles perguntou se além de escudos, você tem ídolos de times e outras camisas e outras coisas. Eu tinha uma coleção de camisas. O Colucci chegou a ver. Essa coleção tinha mais de 500 camisas, inclusive de times do interior do estado de São Paulo, muitas. Mas eu precisava de espaço em casa, vendia a coleção toda. Hoje eu só tenho as camisas do Guarani e algumas camisas especiais que eu ganhei de amigos. O Cromo, um abraço, eu não vi o Cromo, um abraço para ele, viu, de Cromo, falando da Ferroviária de Pindamonhangaba. Opa, eu estive lá
no estádio, tem o distintivo na frente do estádio, desenhado no chão, que nem o São Paulo. É lindo, é bordô e branco, a Ferroviária é linda de viver. Tinha que voltar, né? Ah, eu gostaria que voltasse a ter time lá. Né? Cidade maravilhosa. E o pessoal querendo seu contato, né? Por exemplo, tem o Charles aqui que pesquisa do futebol do Tocantins, tem distintivos e tal, e o pessoal está pedindo seu contato, seu e-mail. Ah, meu e-mail é fácil. Meu e-mail pessoal vou dar para vocês. É Zé Farah, é ZEFARAH, @uol.com.br. Fiquem à vontade. Eu vou ter muito prazer em conversar com vocês todos. Às vezes eu posso demorar um pouco, porque a minha vida é corrida, mas eu tô até as 3 da manhã eu estou no site, normalmente. E eu preciso mostrar, desculpa. Por favor, o mais importante aqui são os meus botões. Eu vou deixar até para você mostrar. Tá. E a gente vai falar agora. Você é presidente da Federação Paulista. Presidente da Federação Paulista e da Confederação. É futebol de mesa que se chama, né? O esporte, só um breve relato. O esporte foi reconhecido em 1986. Então, como esporte, de fato. Tirei o do Dudu aqui, o Tarso lá do Família Palestra, que não vai dar pra ver. Mas eu tirei o do Dudu aqui. Mas é uma peça em acrílico, muito bem feita. Acrílico, né, tal. Esse aqui é oficial. Esse é oficial, esse é o que se utiliza em jogo hoje. O goleiro tá ali, aí tem um goleirinho aí, deve ter um goleirinho aí. O futebol de mesa hoje tem 2 sites, até vou passar para vocês. Um é o www.futeboldemesanews.com.br, que é do Brasil inteiro. O cara fez uma brincadeira comigo e botou a minha foto. Futeboldemesanews.com.br e futemesa.com.br. Lá vocês têm todas as informações necessárias do futebol de mesa que for necessário. Hoje eu acumulo a presidência da Paulista e da Brasileira. Nós devemos ano que vem fazer um Mundial aqui no Brasil. Em 2009 nós participamos do Mundial na Hungria. E o campeão mundial da modalidade 12 toques foi um brasileiro, chamado Quinho. Aliás, meu abraço ao Quinho, teve o pai falecido recentemente, um outro grande botonista, Anacleto Zucato. Eu não vou citar nome de gente aqui, porque o futebol de mesa tem muita gente boa, mas muita gente boa. Então, se vocês quiserem participar, conhecer o esporte, tem esse espaço que eu já citei, que são os 2 sites. Nós temos no Brasil algo em torno de 7 a 8 mil participantes ativos e com certeza mais de 100 mil praticantes não profissionais. Então o futebol de mesa ainda é muito forte, que é o jogo de botão, que todo mundo conhece como jogo de botão. Ele foi profissionalizado em 86 como esporte, é reconhecido pelo Ministério do Esporte como esporte oficial e profissional. Amador, ele não ganha dinheiro com isso. E as tabelas é tudo você que elabora? Tudo, todas as tabelas são feitas pelo nosso departamento técnico, não sou eu sozinho, eu tenho um diretor técnico, um diretor financeiro, nós fazemos as tabelas para os campeonatos, nós temos Corinthians, Palmeiras, Santos, Nacional, Círculo Militar, Maria Zélia, Flamengo de Americana, 15 de agosto de Socorro, enfim, desculpe os que eu não me lembrei, mas todos esses são clubes oficiais, Meninos de São Bernardo do Campo, todos os clubes oficiais que participam como clubes na Federação Paulista de Futebol de Mesa, que é onde a gente hoje está bem direcionado, bem voltado e trabalhando muito para que isso se transforme num esporte bem conhecido no Brasil. E não tem jogo melhor para jogar com seu avô, por exemplo. Hoje um garoto de 5 anos joga com um avô de 70. O pessoal está falando aqui que tem mesa de botão até hoje em casa. Muitos desses malucos que nos ouvem, queridos, apaixonados, malucos, são todos jogadores de botão, tenho certeza disso. Sempre que tiver informações da federação, por favor, mande. Não, nós vamos começar a manter vamos estreitar mais a relação. Que eu dou as notícias aqui com o maior prazer. Não, o esporte alternativo, nada melhor que o futebol de mesa. A gente tinha o Colisso aqui nos primeiros anos, na primeira formação do programa, a gente tinha o Colisso, o Thiagão, que gravava os jogos, tá? Não, mas eu vou mandar para vocês divulgarem toda semana agora. Claro, é um compromisso assumido agora. Legal. O Fernando dos Jogos Perdidos acabou de entrar, um abraço para ele. Grande, Fernando. No final do programa, que pena, né? Diz ele por motivos febris, então melhoras aí. Melhoras aí. Sem dúvida. Esse é um grande amigo. Grande amigo de todos nós. Preciso de fotos, viu, Fernando? Precisamos conversar. Bom, que ano agora iniciou na primeira divisão do futebol profissional?
foi campeão da segunda divisão de 49. Então, 1950, e eu fiquei muito feliz com quem ganhou, porque é o cara que vai aproveitar muito isso aqui, que é o Charles PR. Oh, que bom, parabéns ao Charles, cara. Esse aí mais um, já ganhou o livro do Diniz, ele ganhou. Ganhou o livro do Diniz. E agora ele leva o Almanac do Futebol Paulista e ele vai aproveitar, porque ele é pesquisador também. Que bom. Pesquisa sobre o futebol do Tocantins. Mantenha contato conosco, é um prazer. Não, eu fiquei muito feliz. Então, parabéns ao Charles por ganhar aí o Almanac. Respondendo em 1950. Teve gente que respondeu em 1949. Que foi o ano que ele ganhou. Mas jogou a primeira divisão em seguida. Na verdade, o Quinto de Piracicaba ganhou 2 anos seguidos para subir, né? Ele ganhou 48 e ganhou. Não, perdão, ganhou 47 e 48. Em 47 não valeu para subir. Em 48 ele ganha e sobe em 49. E em 49 ganha o Guarani e sobe em 50. 50 é o rádio, não foi? Aí vem a sequência toda ali, que agora eu não vou conseguir lembrar mesmo. Eu não sei que 50 é o rádio, porque é o rádio. Né? É o rádio. O rádio é o rádio. Bom, cara, que pena que acabou o programa. O pessoal tá me xingando lá fora, já que eu já estourei o horário. Que pena, cara. Ele fica aqui até 6 horas da tarde. Nós chamamos o Fará outro dia, tem mais volta como, olha, conte comigo. Vamos falar mais do futebol de mesa da próxima vez. Sem dúvida, porque acabou não dando tempo. Eu acho que só no Brasil tem futebol de mesa, né? Não, esse é um grande engano. Na Europa, mais de 10 países já participam do campeonato mundial. E o mundial possivelmente aqui em São Paulo e no Rio. Nós vamos ter que dividir. Olha que sensacional, né? Então, com certeza o Fará volta. Volto. Infelizmente a gente teve esse problema com o áudio do primeiro programa aí, começamos atrasado. E temos que acabar em ponto aqui, senão o pessoal vai para brigar com a gente. É verdade. O Bispo já tá me olhando feio lá. Então temos que terminar o programa. Obrigado de coração, né? Imagina. Sensacional. Eu que gostaria de agradecer a vocês, a lembrança do nosso nome. É uma honra estar aqui falando com todos vocês. Eu acho que o tempo é pequenininho mesmo. Esse programa tinha que ter 5 horas de duração. E agradeço muito. E, por favor, ajudem-nos a fazer o esporte no Brasil a ficar cada dia melhor. Um abraço a todos. Muito obrigado. Bom, para quem ganhou, o Colucci que ganhou a camisa e o Charles Perry que ganhou o Almanac, fatv@altv.com.br. Mandem os endereços. Bom, o Colucci daqui de São Paulo, quem sabe a gente não... Dá um jeito. A gente faz um escambo, né? O Colucci vai dar entrevista aqui pra gente e a gente dá a camisa pro Colucci, né? Quem sabe? Né? Matheus, seu boa tarde, seu destaque final. Seu destaque final é sensacional, hein? Mas aí teria que ter mais tempo. A lista de todos os times que o mascote é um índio, né? Aliás, fizemos, mas a gente coloca no blog do FATV durante a semana. Eu também vou compromisso que eu vou colocar todos os times baseados no Guarani de Campinas. Eu fiz essa pesquisa. Todos os Guaranis do país. Vai ter tudo. Né, em homenagem ao a gente agradece ao Fará pela presença e foi um programa muito especial, né, Sérgio? Sobre um clube muito especial, que é o Guarani. Então um abraço a todos, especial a minha irmã Débora, que hoje faz 16 anos. Um abraço para ela. Parabéns um beijo e tudo de bom. Bom, para terminar o programa, temos mais Guarani, obviamente, né? Não podemos vamos passar mais um vídeo aí do homenageado, enquanto eu estou no palco ajeito aqui com convidados sensacionais. Eu não sei quem é, mas com certeza é o melhor do rock and roll agora. É com o pessoal do Todo Palco, certo? Obrigado, Fará. Obrigado a todo mundo que participou do programa hoje. Cera, Colucci, Fernando, Davi, Diogo, Leozão. O pessoal falando de todo mundo, o Louco Fabrício, Charles PR. Valeu todo mundo mesmo. Semana que vem, especial da 4ª divisão aqui no programa. Vamos receber o pessoal do São Bernardo, do Palestra. O pessoal da Rádio Mandaquita. O pessoal que vai transmitir os Jogos do Nacional. Vamos fazer um especialzinho aqui da 4ª divisão com o pessoal de São Bernardo e com o pessoal do Nacional, tá certo? Mais Guarani de Campinas, a história gloriosa do Guarani de Campinas. Semana que vem a gente tá de volta, espero eu, às 2 da tarde. Né? Às 2 da tarde. Sem problema normal, certo? Valeu, galera. Uma rodada de suco. Até. No dia 11 de julho de 1836, nasceu aqui em Campinas o maestro Antônio Carlos Gomes, compositor de O Guarani, sua maior obra musical. A ópera O Guarani foi uma das composições mais executadas na Europa, principalmente na Itália, berço dos maiores compositores daquela época, terra também que abrigou o maestro por muitos dos seus anos de vida.
Não por acaso, foi a ópera O Guarani que inspirou nossos 12 guerreiros a fundarem o Guarani Futebol Clube, um dos maiores orgulhos de Campinas. 72 anos após o nascimento do maestro Carlos Gomes, no ano de 1911, um grupo de 12 meninos se reúne aqui no centro de Campinas, no que era conhecido então como Jardim Carlos Gomes. Esses meninos eram todos de origem humilde, na maioria filhos de operários ou até operários, e inspirados pela obra do maestro, resolveram dar ao clube que estavam formando, naquela época apenas um time de futebol, o nome de Guarani Futebol Clube. Seus nomes eram Ângelo Panatone, Antônio De Luca, Miguel Greco, Júlio Palmieri, José Giardini, Pompeu De Vito, Romeu Antônio De Vito, Hernani Matalo, Vicente Matalo, Luiz Bertoni, José Treni e Alfredo Jabobi Seifert Jr. Depois de algumas reuniões entre eles marcaram para o dia 1º de abril de 1911, naquilo que era conhecido como Jardim Carlos Gomes à época, hoje Praça Carlos Gomes, no centro de Campinas, a reunião derradeira, definitiva, aquela que marcaria o início da história do Guarani Futebol Clube. Em homenagem ao verde do gramado e à luminosidade do céu de um dia claro na cidade de Campinas, resolveram que a cor do uniforme do novo time seria verde e branco. Ficou determinado também nessa reunião que a partir do dia seguinte o Guarani seria oficialmente lançado, portanto, dia 2 de abril de 1911. Nasce o Guarani Futebol Clube. Começava ali a história de uma grande paixão, o Guarani Futebol Clube, orgulho maior da cidade de Campinas. Pouco depois, o Guarani ganha seu primeiro campo, um espaço cedido pela Prefeitura Municipal, na Vila Industrial, onde seriam realizados os primeiros treinamentos e os primeiros matches. Esse era o começo do Guarani, o começo da história bugrina que aqui nós vamos repercutir e contar para vocês. Alguns anos depois, o Guarani começa a mandar os seus jogos no seu próprio estádio, o campo do Guarani Futebol Clube, conhecido como Pastinho, localizado na rua Baronesa Geraldo de Rezende, na Itapura, em Campinas. Ali, muitas de nossas conquistas no gramado foram atingidas, até que, em 1949, acontece a maior delas até então. O Guarani vence o Jaboticabal e sobe para a primeira divisão do futebol paulista. Conquistado o acesso, chegava a hora de traçar novos planos, sonhar com coisas maiores, e o Guarani começa a projetar o seu novo estádio. Fica determinado que o Pastinho será vendido e que uma nova gleba será adquirida para a construção do que ficou depois conhecido por todos nós como Estádio Brinco de Ouro da Princesa, templo do futebol, local onde o sangue verde impera até hoje, a casa do Bugrino, local onde o Guarani é soberano, que hoje sabidamente é um dos maiores estádios de futebol do estado de São Paulo e do Brasil. Estádio Brinco de Ouro da Princesa, monumento de concreto erguido em homenagem à nação bugrina. Agora sim, direto no gol, Leão. O Leão dá um tapa. Vai expulso, Leão. Cartão vermelho para o Leão. Deu um tapa na cabeça de Careca. Repara aí, Arnaldo expulsando o Leão. Gol. Escurinho pega a camisa de Leão e entra para o gol. 31 minutos, tempo corrido. Temos desconto. Pé direito de Zenon. É gol do Guarani. Zenon. O Escurinho quase foi no campo certo. É o primeiro do Guarani, Zenon de pênalti. Repara outra vez. O Escurinho sai do lado esquerdo e é nesse campo exatamente que vai o chute de Zenon. Agora, Guarani 1, Palmeiras 0. No Brinco de Ouro, o Guarani conquistou sua glória máxima na história futebolística. Em 1978, um time formado por jogadores na maioria desconhecidos e jovens, alguns oriundos das categorias de base, surpreende o mundo e se transforma simplesmente no campeão brasileiro de 1978. Era a conquista da Taça Brasil, similar ao campeonato nacional da época. Tinha que perder de 2-0 para não ser campeão. E quando fez este gol, assegurou o título. Chance do Guarani, vai sair o gol, Gilmar. Ainda Careca, pé direito. Gol do Guarani, Careca.
para a conquista do título inédito em Campinas de campeão brasileiro. Careca, numa jogada de Bozó. E depois com um aproveitamento consciente, calmo, chutando rasante no canto direito. Canto direito. Guarani, Careca, 0 Palmeiras. Um gol que premiou o time e o jogador, que em qualquer momento estão sempre correndo e criando para tentar marcar. O que seria um gol de placa? Gol de craque. Uma campanha invejável, digna dos grandes campeões de todos os tempos. O Bugre escreve seu nome na história do futebol nacional e mundial. Hoje, passados 29 anos dessa conquista, o título de campeão brasileiro conquistado pelo Guarani em 1978 aumenta ainda mais a sua expressão no cenário futebolístico nacional, pois até hoje o Guarani é o único campeão brasileiro do interior. O único time a ostentar a estrela dourada com muito orgulho no seu peito. Guarani Futebol Clube, campeão brasileiro de 1978, maior clube de futebol do interior de todo o Brasil, disputando depois a Taça Libertadores da América, chegando às semifinais, terminando a competição na 4ª colocação. Este é o momento maior da história do Guarani Futebol Clube.